Tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo? Pior que é verdade, né? Tem muito tempo que a gente não vem aqui no Instagram. Correria. Tudo bem, Igor? Como é que tá aí em Vitória? Como é que vai a quarentena por aí? Tudo bem, Tadeu? Opa, Thiago. Então tem bastante gente aqui, alguns rostos que a gente sempre vê aí nas lives. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu tive ausente aí para resolver algumas questões pessoais, né? E hoje a gente vai voltar com as nossas lives, a gente vai voltar com um dos assuntos que a galera vinha pedindo antes de eu parar, que é como manipular os parâmetros da máquina, né? Como que a gente faz, qual o impacto que vai ter quando a gente mexe no TR, TE, ângulos de inclinação, largura de banda, dentre outras coisas. Quando a gente mexe nesses parâmetros, qual é a consequência pra gente? A gente vai discutir hoje um pouquinho a respeito disso. E aí eu vou dar mais um minutinho aí para ver se o restante da galera entra. E aí é o seguinte, gente, aproveitando aqui a janela de tempo, teve uma seguidora que me perguntou ontem na caixinha de perguntas se a gente faz tomografia ou a gente faz ressonância antes, né? Porque às vezes você trabalha numa clínica ou no hospital que faz tomografia e ressonância, o paciente às vezes é como aqui na região onde eu moro. O paciente vem de muito longe, se tem os dois exames para fazer, a gente acaba tendo que fazer os dois exames no mesmo dia. E aí o que a gente faz, né? Que bate aquela dúvida. O contraste aparece na ressonância, não aparece? Qual o exame que a gente tem que fazer primeiro? Lembrando que aqui no nosso canal tem um vídeo falando como que se comporta o gadolínio, né? Como é que é formada aí a imagem em ressonância magnética. A gente viu lá nesse vídeo anterior que o que a gente vê na imagem de ressonância magnética não é o próprio gadolínio, mas sim o efeito que ele causa, já que ele é uma substância paramagnética, no tecido em que ele se aloja. E aí o que acontece? Na tomografia, o que a gente vê é o próprio contraste passando, né? Esse contraste tem uma densidade, ele atenua o feixe de raio-x e a gente acaba vendo isso daí. E aí o que acontece, gente? O gadolínio, ele aparece na tomografia. Então, quando a gente tiver que fazer os dois exames, a gente vai fazer a tomografia primeiro, se ele tiver contraste, né? Se a ressonância tiver contraste, no caso, aí depois a gente faz a ressonância. De preferência, a gente fazer em dias separados, para o paciente ter aquele tempo de conseguir excretar todo o contraste renal aí, via renal. E quem quiser uma explicação e quem quiser saber de onde eu tirei a base para contar isso para vocês, entra lá no canal do Telegram que eu coloquei lá o capítulo do livro que eu vi isso para vocês baixarem e lerem, e fiz um textinho lá explicando a respeito da porcentagem de atenuação do feixe raio-x pelo gadolínio, tá bom? Boa noite para todo mundo, tô super feliz de ver todos vocês aqui, inclusive meus alunos queridos, já vi uns 4 aí pelo menos, E aí a gente não vai poder enrolar muito hoje porque eu tenho uma aula para dar depois que eu terminar a live, então a gente vai começar com o nosso assunto. Antes que vocês me falem, tá espelhado, tá virado, escrita no quadro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Infelizmente vai ficar virado e eu tô gravando com outro celular aqui, então essa live vai ficar disponível para vocês, provavelmente no Telegram e mais tarde no YouTube também, tudo bem? Mas aqui hoje vocês vão ter que ver algumas informações espelhadas mesmo. E a gente vai falar para a galera que está chegando agora sobre parâmetros de qualidade de imagem. Quando a gente mexe nesses parâmetros, quais são as consequências? A gente está muito acostumado a ouvir falar em razão sinal ruído, né? Que a gente tem que deixar a razão sinal ruído mais próximo de 100% ou de 1%, depende de como isso é mostrado para você no seu equipamento. E a verdade é que algumas coisas vão influenciar esse ganho de razão sinal ruído. E aí a gente vai ver que é o seguinte, aquela configuração de 100% lá de razão sinal ruído que você tem, que a gente tem que deixar o mais próximo disso, na verdade é uma certa ilusão, tá? Uma ilusão relativa. Porque o que acontece? Ele te mostra como 100% os parâmetros que ficaram salvos pela pessoa que montou o protocolo. Mesmo que tenha faltado, mesmo que tenha ficado faltando sinal nessa sequência do protocolo, ele vai te mostrar aquilo como sendo a base dele de 100%. Então, de acordo com o que você mexe na sequência ali durante a aquisição do seu exame, ele vai calcular em cima daquelas informações que ele tem no momento se aquilo está aumentando ou diminuindo em relação
macetado, tá? Mas vamos ver aqui então o que vai aumentar a nossa razão sinal ruído. E por que isso é importante antes de entrar nesse assunto? Porque a imagem, ela não é feita só, a imagem é feita também, né, de sinal, né? E o que a gente encara normalmente como uma imagem boa? Uma imagem que tem detalhe, que você consegue distinguir duas estruturas, e uma imagem que tem sinal, porque senão vai sobrar muito ruído. E aí a primeira preocupação que a gente acaba tendo é como aumentar a razão sinal ruído. E o impacto que tem mexer nessas coisas que vão acabar aumentando a nossa razão sinal ruído. Então, algumas coisas vão facilitar o aumento da nossa razão sinal ruído. A primeira delas, gente, que pode aumentar a razão sinal ruído é a potência do campo magnético com o qual nós estamos lidando. Só que isso não é uma coisa que a gente, como operador, pode alterar. A gente não pode estar simplesmente trabalhando num campo de 1,5 e simplesmente transformá-lo em 3 Tesla. Isso não vai ser relevante para a gente, mas é legal a gente saber porque quanto maior o campo, maior a nossa razão sinal ruído. Quem é que vai formar a nossa imagem de ressonância? É o nosso vetor de magnetização efetiva. Quem é o vetor de magnetização efetiva? A gente sabe que quando a gente posiciona lá o paciente no Gepler, os spins eles tendem a se alinhar ou paralelo ou antiparalelo ao campo magnético. Aquela parcela de spins que não tem um correspondente negativo, eu estou explicando de forma bem grosseira, bem simples, só para a gente entender, é o que a gente vai chamar de vetor de magnetização efetiva. E eles se alinham paralelo ao campo magnético porque eles não têm energia suficiente para se opor a ele. Então, quanto mais a gente aumenta a intensidade do campo magnético, significa que menos spins vão se opor ao campo magnético e mais spins vão compor o nosso vetor de magnetização efetiva. Então aqui a gente já entende por que quanto maior o campo, maior a razão sinal ruído. Então onde que a gente vai ter mais razão sinal ruído? No 1,5 ou no 3 Tesla? No 3 Tesla, obviamente, porque a gente vai ter mais spins alinhados ao campo magnético, contribuindo para a formação do nosso sinal, tudo bem? Então vamos prosseguir. Outra coisa que vai fazer com que a gente tenha mais razão sinal ruído é a densidade protônica da área estudada. Por quê? Porque quanto mais prótons de hidrogênio a gente tem naquela unidade de volume, mais spins a gente tem contribuindo para a formação do sinal. Se a gente tem uma área pobre em razão sinal em densidade de prótons, a gente vai ter um exame que a gente vai ter que mexer um pouquinho mais nos parâmetros para ganhar razão sinal ruído, porque é inerente daquela estrutura que ela tem a baixa razão sinal ruído. Exemplo, o tórax. O tórax tem o quê? Ar. A ar a gente já sabe que não dá sinal de ressonância, consequentemente a gente não vai ter uma razão sinal ruído tão alta devido à densidade protônica que ali já é baixa. Então a gente vai ter que mexer com outros parâmetros para compensar essa razão sinal ruído que não tem jeito, já é menor ali. A gente vai ver aqui alguns caminhos que a gente pode estar fazendo para compensar isso. Aí a primeira coisa que a gente realmente pode mexer, que vai fazer diferença na nossa vida, que é uma coisa que você pode estar manipulando, é o tamanho do volume do voxel. É o tamanho do volume do voxel, ficou redundante, né? Mas é o volume do voxel. Quem é o voxel para começar? O voxel é uma unidade de volume e a frente, meu desenho ficou ótimo, sempre fica. A frente dele, gente, é o que a gente conhece como pixel, que é o que a gente enxerga na nossa imagem lá, que vai ser atribuído uma intensidade de sinal, né? Pode ser hiperintenso, vai ser branco, vai na escala dos tons aí de cinza, que vai do branco ao preto. Mas o que é importante aqui? O tamanho desse voxel, ele é controlado por algumas coisas. Ele é controlado pela matriz, ele é controlado pelo FOV e ele é controlado pela espessura de corte. E o que acontece aqui, gente? Vamos dizer, a gente vai chegar no raciocínio do restante, tá? Mas vamos dizer que, hipoteticamente,
você tem um voxel que tem, sei lá, 0,8 a área do pixel dele aqui. E aí você tem um voxel aqui que tem 1. Eu acho que essa medida aqui é dada em milímetros, se eu não estiver enganada. Quanto maior o espaço, mais spins cabem dentro dele. Então a gente vai chegar em por que quanto maior o tamanho do voxel, maior a nossa razão sinal ruído. Presta atenção no que acontece aqui, gente. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 spins. Porque eu tenho um espaço maior. E a gente sabe que os spins, eles são os responsáveis por formar o nosso sinal, aquele VMR, né? Então, onde vocês acham que a gente vai ter uma razão sinal ruído maior? No voxel menor ou no voxel maior? No maior, obviamente, porque a gente tem um espaço maior, cabem mais prótons, cabem mais spins e, consequentemente, a gente vai ter um vetor de magnetização efetiva ali maior. Então, a intensidade de sinal é maior. Significa que a nossa razão sinal ruído é maior à medida que a gente aumenta o tamanho do voxel. Ok. Como que a gente faz, então, gente, para aumentar o tamanho do voxel? A gente pode mexer no tamanho do FOV. Imagina, gente, que a princípio esse FOV tinha um tamanho aqui de 120 por 120. Então, a gente vai ter um tamanho de FOV. E se a gente não alterar a matriz dele, que nesse caso hipotético aqui é de 3 por 3, e a gente aumentar apenas o tamanho do FOV, presta atenção no que vai acontecer. A gente vai redimensionar o tamanho do voxel. E nesse caso hipotético, o tamanho do meu voxel era de 0,8. Aí eu tenho essas dimensões aqui, hipoteticamente, não estou fazendo nenhum cálculo, tá, gente? Até porque eu não sou boa de matemática. Mas eu tenho aí, então, um FOV de 120 por 120, hipoteticamente a gente trabalhando com FOV quadrado, e a gente tem uma matriz de 3 por 3. Como que eu posso manipular, então, o tamanho do meu voxel sem mexer na matriz por enquanto? A gente pode aumentar as dimensões desse FOV e manter a mesma codificação de fase e frequência, 3 por 3. Presta atenção que eu aumentei consideravelmente o tamanho do meu voxel, que antes era de 0,8, agora é 1. Nesse espaço aqui agora, gente, cabe muito mais spins. Isso significa que ao aumentar o FOV, eu consigo aumentar a minha razão sinal ruído, porque automaticamente eu tenho mais spins contribuindo para a minha intensidade, para minha formação de imagem, tá? Para a minha intensidade de sinal. Então, quanto maior o FOV, maior o tamanho do voxel, desde que você não mexa na matriz. Fala, opa, beleza, então a partir de amanhã a primeira coisa que eu vou fazer em todos os meus exames é aumentar o tamanho do FOV, porque eu vou ter mais sinal, a minha imagem vai ter mais brilho e vai ficar mais bonita. Pera aí que não é bem assim. Vamos fazer de conta que o exame que você estava estudando era um exame de órbita. E a gente sabe que lá no exame de órbita, a gente estuda ele com FOV menor do que a gente costuma utilizar para o crânio, porque uma das coisas que a gente precisa nesse exame é resolução espacial. E a resolução espacial, gente, quando eu falo de resolução espacial, eu estou me referindo a detalhe de imagem. E o que é resolução espacial? É a capacidade de identificar que isso aqui que eu estou vendo é o músculo reto medial e isso aqui em volta é a gordura. Então eu consigo distinguir muito bem dois pontos. Quando eu aumento o tamanho do voxel, eu estou trazendo mais estruturas, mais spins de várias coisas para dentro do mesmo voxel. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter muito sinal, mas a gente não vai ter um efeito de imagem embaçada, só para vocês entenderem. Porque a gente vai bater o olho na imagem e vai pensar, cara, tem sinal, tá sobrando sinal aqui, mas eu não estou conseguindo ver direito onde começa e onde termina esse nervo aqui, ou esse músculo. Então, quando a gente aumenta
aumenta o FOV, a gente ganha sinal, mas a gente perde detalhes de imagem. Então, a primeira consequência de aumentar o tamanho do FOV é ganhar sinal, mas a gente perde resolução espacial. Aí fala, beleza, Joyce, eu preciso... E outra coisa, a gente normalmente, esse exame, a gente não estuda com FOV grande. Mas pressupondo que você viu uma patologia que estava extrapolando o tamanho do seu FOV e você precisou aumentar o FOV. O que você vai fazer para manter a resolução espacial? Lá no seu computador, você vai ver o tamanho do pixel, que é o pixel size. Ele representa a sua resolução espacial. Se a sua resolução espacial anterior estava de 0.8, você trabalha no Philips como eu, você não vai precisar esquentar a cabeça. Você vai simplesmente aumentar o tamanho do FOV e ele vai recalcular para você a resolução espacial. Se ele não fizer isso, você vai lá no campo do pixel size, escreve 0.8 e ele calcula a matriz para você. Mas se você trabalha num outro equipamento e o parâmetro que você mexe é a matriz, você vai alterar a matriz até que o tamanho do pixel size seja reduzido para o valor que você quer. Aí, o que aconteceu? Não, Joyce, a patologia está realmente extrapolando e eu preciso de um FOV maior, mas eu quero manter ali a resolução espacial. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou manter o FOV do tamanho que eu quero, mas eu vou aumentar a codificação de fase e frequência, ou só fase, ou só frequência, sei lá, depende do que a gente está querendo, para que o tamanho do Vox ele seja reduzido de novo. Então a gente já está vendo duas coisas aqui ao mesmo tempo. Uma que é aumentar o volume do Vox e o tamanho do pixel size, vai aumentar a nossa razão sinal ruído, mas em contrapartida a gente vai ter uma perda considerável de resolução espacial. E aí a gente tem que estar sempre nessa balança. Se você precisou aumentar, mas você está tratando de um exame que realmente precisa daquela resolução, você vai devolver a resolução para ele e vai mexer em outro parâmetro que te permita aumentar a razão sinal ruído. Geralmente trabalho com pixel size de 0,5. Isso traz uma ótima resolução. Os exemplos aqui são hipotéticos, tá, gente? E eu não pretendo fazer nenhuma conta hoje, porque sem fazer conta, eu já me banando, imagina fazendo conta. Mas vamos continuar. Joyce, ok, eu precisei aumentar o FOV, ganhei uma razão sinal ruído por um pequeno período de tempo, porque eu precisei de aumentar minha matriz de novo. Aí eu diminui o tamanho do meu pixel, voltei à mesma razão sinal ruído que eu tinha antes. Ou eu precisava de um pouco mais de razão sinal ruído, aumentei ainda mais a matriz de codificação, de reconstrução, e aí eu diminui ainda mais o tamanho do Vox. O que eu posso fazer agora para aumentar minha razão sinal ruído de novo? Porque nessa balança aqui, eu acabei de perder razão sinal ruído de novo. A próxima coisa que você pode estar fazendo é mexer em parâmetros como TR, tempo de eco e ângulo de inclinação. Eu quase não consegui ver, gente, as mensagens de vocês, tá? Beleza. Agora a gente vai tratar do tempo de repetição. E meus alunos que estão online, por favor, me orgulhem e me digam por quê, o que a gente tem que fazer com o TR para aumentar a razão sinal ruído. Eu aumento o TR ou eu diminuo o TR para ganhar a razão sinal ruído? O que a gente faz com o TR, galera, para aumentar a razão sinal ruído? Aumenta ou diminui? A gente aumenta. Ah, que orgulho! Mas a minha aluna, ela aprendeu direitinho. Vamos lá. Galera, por que a gente aumenta o TR? O TR, gente, uma das coisas que ele faz é controlar o grau de recuperação que cada um dos vetores vai ter antes do próximo pulso de excitação. E o que isso tem a ver com a sua razão sinal ruído? É simples. Presta atenção. Isso aqui é o seu vetor de magnitude, esse aqui é o seu spin. Clareamento longitudinal. Você acabou de dar um pulso de excitação para ele. E aí ele foi levado ao plano transversal a 90 graus para esse ponto que a gente está conversando falando sobre uma sequência de pulsos espinheiros, tá? Aí, beleza. Dado um determinado tempo, os vetores da água e da gordura, eles começam a se recuperar. Eles começam a ceder energia para o ambiente circundante. É o que a gente chama de relaxamento spin rate. Eles começam a ceder energia para as moléculas em volta.
acabo me injetando a quantidade de energia, sem essa injeção eu não consigo manter, fica com pouco aí que eu quero voltar para o meu lugar. E ele começa a retornar o alinhamento longitudinal. Só que, o que é o TR? É o intervalo de tempo que se passa entre um pulso de 90 graus ou um pulso de excitação e o próximo. Se esse próximo pulso de excitação for dado antes que o meu vetor se recupere completamente, ele ainda vai ter energia do pulso anterior. E aí, quando eu dou mais um pulso de energia para ele, ele vai estar saturado. E isso não faz com que ele crie um componente de magnetização transversa tão bom quanto se ele tivesse recuperado plenamente. Então, aumentar o TR basicamente me permite que eu tenha mais tempo de recuperação T1, que os tecidos consigam se livrar da energia que foi cedida pelo pulso anterior e que eles consigam estar prontos, plenamente alinhados ao eixo longitudinal para receber o próximo pulso de excitação. Ok? Então é por isso que quanto maior o TR, melhor. Porque quanto maior é o intervalo entre um pulso de excitação e outro, mais os meus spins conseguem retornar ao alinhamento longitudinal e estar mais preparados para receber o próximo pulso de excitação. Já o TR é uma história um pouquinho diferente. Quando a gente fala de TR, a gente tem que lembrar que o TR ele controla o grau de declínio T2, ou seja, ele controla o grau de magnetização transversa que vai ser perdida antes do próximo pulso de excitação. Antes que seja feita a leitura do eco. Então eu dei o pulso de excitação, o tempo de eco é o momento entre o pulso de excitação e o momento que o eco é lido, tá, gente? Esse é o tempo de eco. Quanto mais tempo eu permito passar, mais a minha magnetização transversa vai declinando. E aí, quando eu vou colher o meu eco, provavelmente eu vou ter uma magnetização transversa menor. Então, quando a gente diminui um pouquinho o TR, eu vou ter um pouco mais de razão sinal ruído. Quando eu aumento o TR, eu ganho um pouco de razão sinal ruído. E aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande. Porque o TR, gente, ele controla o grau de ponderação que a imagem vai ter em T1 e por densidade de prótons. E o T2, ele vai controlar o grau de ponderação que a imagem vai ter, e o TR vai controlar o grau de ponderação que essa imagem vai ter em T2. Então, você precisa saber até quando você pode aumentar esse TR e até quando você pode diminuir esse TR sem você alterar significativamente a sua ponderação. Tudo bem? Mas isso é assunto para um outro dia. Bora continuar aqui. Flip angle. Quando a gente aumenta o flip, a gente ganha um pouco de razão sinal ruído. Isso porque, gente, o componente de magnetização transversa, ele é criado mais intenso, maior ou melhor, quando ele é criado a 90 graus. Por isso, as sequências gradiente e eco tendem a ter uma razão sinal ruído maior que as sequências, Por isso, as sequências spin-eco tendem a ter uma razão sinal ruído maior que as sequências gradiente e eco. Porque as sequências gradiente e eco, o que a gente faz? A gente utiliza ângulos de inclinação muito menores. Tirando o T1 que a gente usa de 70 a 110, os T2 e as densidades próximas, a gente usa um ângulo de inclinação bem menor, tá? E aí, ele vai também afetar a nossa razão sinal ruído. O que mais a gente pode fazer para aumentar a nossa razão sinal ruído? A gente pode aumentar o NEX. O que é o NEX? O NEX, galera, é a camada de tinta na parede. Você já viu como que fica bonito pintar uma parede com 2, 3, 4 demãos de tinta? Mas fica meio ralo, às vezes, quando a gente passa só uma demão. Parece até que às vezes a gente está enxergando ali o outro lado da tinta. E aí o que acontece? O NEX é a quantidade de vezes que os dados são coletados com a mesma amplitude e são colocados, preenchidos e preenchem cada linha do espaço K. Significa que se eu levo 1 minuto para preencher uma linha do espaço K, se eu dobrar o NEX, eu vou levar agora 2 minutos para preencher o espaço K, porque eu estou dobrando a quantidade de informações que vai vir aqui
Aí ele vai estar no mesmo lugar, só que o ruído não vai estar no mesmo lugar. Ele oscila no tempo e no espaço. Significa que se eu quiser dobrar a quantidade de razão sinal ruído usando NEX, eu vou ter que usar pelo menos 4 NEX. Isso vai dobrar o meu tempo, isso vai aumentar meu tempo 4 vezes, e aí eu vou ter, enfim, o dobro de razão sinal ruído. Gente, é muito tempo para ter o dobro de razão sinal ruído. Isso acontece porque, apesar de a gente estar coletando a informação 1, 2, 3, 4 vezes, eu também estou coletando ruído. Então, quando você aumenta 2 vezes, você aumenta em torno de 40% a razão sinal ruído. Quando você aumenta 3 vezes, isso não é verdade, você não vai botar mais 40% lá dentro. Você vai botar bem menos. E se você quiser triplicar o NEX, Catarina Westbrook fala que você tem que aumentar o seu NEX num fator de 9. Olha só que louco, é muito NEX, muito tempo, porque se você aumentou 9 vezes o NEX, você vai aumentar 9 vezes o seu tempo de aquisição também. Quando a gente aumenta o tempo, a gente sofre um problema grave. O paciente cansa e ele mexe. Aí não adiantou nada, porque a gente vai ter uma parede linda com 300 demão de tinta. Quanto mais tinta você coloca, mais lisa vai ficar a sua imagem. Então não adianta você querer aumentar a razão sinal ruído só com o NEX, porque se você aumenta demais o NEX, vai chegar um momento que você está só aumentando o tempo na sua sequência e você não está adquirindo razão sinal ruído para justificar aquele aumento de tempo, tudo bem? Adorei a analogia do NEX, foi na parede. Obrigada. E aí, gente, vamos ver então o que a gente pode fazer como próxima opção para tentar melhorar a razão sinal ruído. A gente pode mexer num negócio que é controverso, que é a tal da largura de banda de recepção. E aí eu poderia fazer um monte de cálculo aqui para mostrar para vocês qual a melhor largura de banda de recepção, mas eu não vou fazer isso. Eu vou me ater ao horário, porque senão não vai dar tempo de a gente falar todo o conteúdo que eu gostaria de falar com vocês, porque eu tenho uma aula para iniciar às 21 em ponto, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente aumenta a largura de banda, a gente aumenta a largura de banda, aumentando a largura de banda, a gente vai perder a razão sinal ruído. Calma aí, deixa eu só ver. Isso mesmo. Se você quiser aumentar a razão sinal ruído com a largura de banda, você tem que diminuir a largura de banda. Só que quando a gente diminui a largura de banda, a gente aumenta um artefato que a gente chama de desvio químico, de chemical shift, porque a gente vai ter mais pixels de distância entre a gordura e a água. Então, normalmente, a gente acaba usando isso aqui por volta de 220, né? E o fato é que quando você aumenta a largura de banda, você até reduz tempo, porque você consegue amostrar mais frequências dentro de um tempo menor. E quando você reduz essa largura de tempo, você ainda quer aquela mesma quantidade de informação, você vai ter que usar um pouco mais de tempo para fazer o mesmo trabalho. Então, para aumentar a razão sinal ruído, uma das coisas que você pode fazer é diminuir a largura de banda de recepção, tá bom? Por quê, gente? É mais ou menos assim, ó. Você tem uma largura de banda desse tamanho aqui. E isso aqui é a quantidade de sinal que você está catando. Só que você está catando, a minha caneta me deixou na mão. Deixa eu pegar outra. A gente está também amostrando ruído. Então, por isso que quanto maior a largura de banda, a gente até diminui tempo, mas a gente acaba por aumentar também a quantidade de ruído. Então, se a gente restringe um pouco, a gente tem menos ruído sendo amostrado e aí a gente tem mais sinal em proporção ao ruído. Então, diminuir a largura de banda aumenta a razão sinal ruído, mas também aumenta o artefato de desvio químico. Bora continuar aqui, que senão eu não consigo falar tudo que eu quero para vocês. Outro dia a gente pode falar mais especificamente só desse assunto e quais os prejuízos dele. No final, eu tô fazendo rápido assim, porque no final eu quero fazer um esqueminha junto com vocês. Tipo, mexeu na banda, o que acontece com o tempo, o que acontece com o sinal, tá? Por isso que eu tô andando rápido. Tipo de bobina. Outra coisa muito comum, que é um erro comum na verdade, é que as pessoas acham que é teoricamente mais fácil fazer o exame com a maior bobina disponível. E isso, gente, não é verdade. Eu vou usar uma analogia bem diferente aqui para vocês entenderem. Pense o seguinte, se vocês estiverem fazendo um exame de ombro, por exemplo, ou uma
mão com uma bobina bem grande, vamos pressupor que a gente resolveu apelar e a gente está usando a bobina de corpo para fazer o exame de mão. Aí vamos fazer de conta que ela tem só 4 canais, tá? Para facilitar a analogia aqui. Aí você vai pegar lá a sua mão e vai colocar bem no meio da sua bobina e vai ficar assim. Aí o sinal está bem aqui coletando sinal e ruído, sinal e ruído, sinal e ruído. E o resultado é que você vai ter uma mão com mais ruído do que sinal. Então, o que eu posso fazer em relação à bobina para melhorar minha razão sinal-ruído? Simples. Eu posso escolher uma bobina menor, uma bobina dedicada ou uma bobina mais focada. Por quê, Joyce? Porque agora meus canais estão em cima da mão. E os canais que estão recebendo o sinal ali, como eles estão muito próximos, a gente vai conseguir ter uma amplitude de sinal maior e a nossa razão de sinal-ruído é melhor. Então, quando você for fazer o seu exame, eu sei que é mais fácil posicionar o exame com a bobina maior, mas a qualidade do seu exame vai ser bem pior. Então, tente usar uma bobina melhor, uma bobina menor e mais específica para o exame que você está estudando, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente vai falar. O Thomas está fazendo uma adendo aqui que eu achei legal, que é em relação a artefatos. Realmente a banda vai deixar a gente mais suscetível a artefatos, mas só que se eu entrar nesse assunto hoje, a gente não consegue concluir até as 21. Então a gente pode falar disso outro dia, tá? A gente inclusive pode fazer uma live um dia para falar só sobre banda de recepção, que é um assunto que eu gosto. Não sou nenhuma referência nisso, tá, gente? Mas é um assunto que eu venho estudando de um tempo pra cá, porque realmente é um negocinho complexo. A gente pode falar disso outro dia. Então, diminui o tamanho da bobina para que ela fique mais focada no exame que você está fazendo, mas ela tem que ser suficiente, tá, gente? Vai melhorar a sua razão sinal-ruído. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de imagem é estar atento aos parâmetros que mexem com o contraste da imagem. O que a gente pode falar em relação ao contraste de imagem? Em relação ao contraste de imagem, a gente tem os parâmetros técnicos lá, né, que a gente precisaria de uma outra aula para falar disso. Mas a gente tem o TR, que controla a ponderação T1, a gente tem o TE, que controla a ponderação T2, a gente tem nas sequências gradiente e eco não só esses parâmetros, mas também o flip angle, também colaborando bastante para o contraste de imagem. E aí, em relação ao TR, TE e ângulo de inclinação, a gente viu alguma coisa hoje. E a gente também tem os contrastes paramagnéticos que podem ajudar a melhorar nosso contraste de imagem aí. Quando eu falo de contraste de imagem, eu estou falando entre o contraste dos tecidos, tá? Água, gordura, patologia e por aí vai. Mas não vou falar disso hoje também não. Tá, a supressão de gordura também ajuda a melhorar o contraste, dependendo do que você está querendo ver. Vamos falar então de resolução espacial. Quais são os parâmetros que vão mexer diretamente com a nossa resolução espacial, galera? Espessura de corte, muito bem. Então a gente está falando de resolução agora, tá? A gente parou de falar de razão sinal-ruído por agora, por hoje, tá? A gente vai falar de resolução. E a gente meio que comentou sobre isso lá no início da nossa live. A gente falou que parâmetros como FOV, espessura de corte, e matriz vão mexer na nossa resolução. E aqui eu nem vou fazer desenhinho de novo, vamos só conversar a respeito desses parâmetros. A gente viu que quanto menor o FOV, mais focado na estrutura que a gente está estudando, a gente tem o nosso sinal. Então a gente vai ter mais sinal, menos ruído. Se você usa um FOV muito grande, gente, para uma estrutura muito pequena, o que vai acontecer? A gente vai estar mostrando aquelas sequências ali, seja ela de sinal, seja ela de ruído. Então o que acontece? Estou fazendo a minha mão, bem bonita, e estou usando um FOV desse tamanho. Gente, olha o tanto de ruído aqui. Isso vai trazer um prejuízo para a nossa imagem. Quando a gente foca mais no nosso FOV, a gente vai ter mais resolução de imagem, inclusive porque isso permite que a gente tenha menos tempo de aquisição, trabalhando com uma matriz que permita ter uma resolução maior. Só que o que acontece? Não era nem sobre isso que eu queria falar agora, era sobre outra coisa.
Quando você aumenta o FOV, você redimensiona o tamanho do seu pixel. Para você recuperar a resolução espacial que você tinha antes, você vai ter que manipular a sua matriz. Porque como a gente viu... Vou ter que apagar isso aqui mesmo. Vai ter que secar primeiro. Então, bora lá. Quando você aumenta o seu FOV e você não mexe na sua matriz, você redimensiona o tamanho do seu voxel, ele vai ficar um pouco maior, vai ter um pouco mais de razão do sinal ruído, mas agora você distingue menos dois pontos um do outro ali. E aí, você vai ter menos resolução espacial, ou seja, você tem menos detalhe. Se você precisou aumentar o FOV, mas mesmo assim você precisa aumentar a resolução espacial, o que a gente precisa fazer de novo é redimensionar o tamanho do voxel. E a gente redimensiona o tamanho do voxel sem mexer na matriz, sem mexer no FOV, alterando a matriz de reconstrução. Então, vamos fazer de conta que a gente tem um FOV aqui quadrado e que eu tinha uma matriz de 2x2. É uma matriz bem grosseira, eu vou ter bastante sinal, porque eu vou ter muitos spins ali dentro de cada voxel desse, mas eu não vou ter muito detalhe de imagem. Aí eu estou fazendo agora uma hipótese e eu quero mesmo detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar e eu não quero mexer na minha matriz. Eu vou aumentar a minha codificação, vou aumentar a minha matriz. Agora eu tenho uma matriz hipotética aqui de 4x3. Isso significa que eu redimensionei o tamanho do meu voxel, eu tenho menos spins dentro dele, mas olha só o que aconteceu. Vamos fazer um exemplo bem grosseiro aqui, só para vocês entenderem. Antes eu tinha um voxel desse jeito aqui, desse tamanho. E aqui dentro eu tenho água, aqui dentro eu tenho gordura, aqui dentro eu tenho água, aqui dentro eu tenho gordura. A gente sabe que cada um deles tem uma intensidade de sinal que vai mandar nisso é a ponderação que a gente está adquirindo. E aí, quando a gente faz isso daqui, vamos dizer que a água, a gente está fazendo um T1. A água, então, apaga, então ela vai ter um sinal bem baixo e a gordura vai ter um sinal bem alto. Se a água e a gordura estão dentro do mesmo voxel, o que vai acontecer? O equipamento vai pegar essas duas intensidades de sinal. Pensar em água e gordura não é muito útil. Vamos pensar no rim e na gordura, é melhor. Aí o que acontece? O equipamento ele vai fazer o que a gente chama de volume parcial. Não é bem isso não, mas é o seguinte. Ele vai pegar essas duas intensidades de sinal, vai fazer uma média e vai oferecer uma intensidade de sinal que vai corresponder à média dos dois prótons que estão colaborando com a minha intensidade de sinal aqui. O resultado disso, gente, é que na imagem eu não vou conseguir distinguir direito quem é um e quem é o outro, porque a matriz está muito grosseira. E eu tenho vários tipos de próton produzindo a mesma informação. Eu vou ter uma média disso. Se eu quero individualizar o sinal de cada um deles, eu vou fazer o que eu fiz aqui. Eu vou diminuir o tamanho do voxel. Aí agora eu vou conseguir dizer que a intensidade de sinal 1 é desse fulano aqui, que a intensidade de sinal 2 é desse fulano aqui, que a intensidade de sinal 3 é desse fulano, e a intensidade de sinal 4 é desse fulano aqui. Então agora eu consegui distinguir 4 pontos diferentes, o que antes estava tudo dentro do mesmo voxel. Então isso traz pra gente resolução espacial. Eu consigo ver na imagem agora que aquilo que era um ligamento super pequenininho lá no dedo, que eu não estava enxergando direito, eu não conseguia ver onde começava e onde terminava direito por conta do tamanho da matriz. Então a gente ganha resolução espacial alterando a matriz e também a espessura de corte. Gente, presta atenção. Eu falei no início para vocês que o voxel é constituído pelo pixel, que a gente enxerga aqui na matriz. A gente vai ter quantos pixels a gente tiver de codificação de matriz. Então, se a minha matriz tiver 256 por 256, eu vou ter 256 pixels na direção de fase, 256 pixels na direção de frequência. Só que a espessura de corte também é importante. Vamos fazer de conta que esse aqui é nosso pixel e a nossa espessura de corte é de 2. Então presta atenção que aqui nesse volume cabem alguns pixels, ou cabem alguns spins. Aí agora eu estou fazendo a mesma coisa com uma espessura de corte de 10. Nossa, esse desenho ficou ótimo.
a 300 spins. Então, gente, a espessura de corte nada mais é que a profundidade desse volume, a profundidade desse voxel. E ele também vai mandar na nossa resolução espacial. Então, quanto mais fino o corte, quanto maior a codificação de fase, frequência, quanto menor o FOV, mais detalhes de imagem a gente tem. Em contrapartida, a gente viu que se a gente reduz o tamanho do pixel, se a gente aumenta a codificação da matriz, a gente vai redimensionar o pixel para que ele seja um pouco menor, né? Isso vai perder razão sinal ruído. Se a gente diminui o FOV e não mexe na codificação na matriz, a gente também vai perder razão sinal ruído, mas em contrapartida a gente consegue individualizar dois sinais diferentes. Aí, você deve estar se perguntando, beleza, você falou um monte de coisa aí hoje, eu entendi 20%, mas eu quero saber como é que eu faço para colocar em prática isso amanhã. Aí sim, gente, agora é o que eu gostaria, era o tempo que eu queria que sobrasse para a gente conversar. A gente vai anotar aqui o que faz a gente ganhar sinal e qual o impacto que ele tem no tempo de imagem. E aí, no final das contas, uma pessoa me perguntou hoje bem assim, Joyce, existe um livro, um negócio que eu posso ver qual a matriz ideal para usando e tal, não sei o quê? E, gente, até existem alguns livros que trazem aí pra gente uma sugestão de FOV, matriz e tudo mais. Só que o que acontece? Resolução espacial, qualidade de imagem, tempo, é uma questão que vocês vão ter que treinar o olho para que vocês sejam expert nisso. Então, você vai olhar para a sua imagem e vai pensar nela da seguinte forma. Essa imagem está boa? Se tá boa, tudo bem. Agora, se você bater o olho nessa imagem e você pensar, nossa, tem muito ruído. Se você bater o olho nessa imagem e você pensou, tem muito ruído, é porque está faltando o sinal. Então, qual desses parâmetros a gente trabalhou hoje, que a gente pode mexer para que você ganhe um pouquinho mais de sinal? Ou você bateu o olho na imagem e falou assim, tá brilhando, tem sinal, tô vendo pouco ruído aqui, mas eu não tô conseguindo entender onde começa e onde termina tal estrutura. Isso significa que tá faltando resolução, tá faltando detalhe de imagem. E a gente vai ver como é que a gente pode mexer nisso daqui. Então vamos ver aqui o voxel, a matriz. Olhando aqui na minha cola para eu não esquecer. E o corte. Aqui a gente tem o campo resolução. Aqui a gente tem o campo razão sinal ruído. E a gente tem o campo tempo. Coube tudo na tela? Coube. Agora eu quero a participação de vocês, gente. Presta atenção. A gente precisa começar a aprender a pensar. Tá ao contrário, meu amor, mas é porque a tela do Instagram não me permite espelhar para que você consiga ler. Mas aí eu tô gravando e a gente vai disponibilizar isso ou no Telegram ou no YouTube depois para vocês, tá? Quem sabe nos dois, depende da disponibilidade do japonês ali de editar o vídeo nos dois formatos. Quando a gente aumenta o voxel, o que a gente faz aqui? Vamos pensar que a gente está aumentando tudo isso aqui. Quando eu aumentar o voxel, eu estou aumentando as dimensões desse voxel. O que vai acontecer com a minha resolução espacial? Ela vai aumentar ou ela vai abaixar? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Se eu aumento o tamanho do voxel, o que acontece aqui? Aumenta ou diminui? Vou esperar o lag que tem no Instagram para eles entregarem minha mensagem para vocês e a de vocês para mim de novo. Galera, vão comentar os coraçõezinhos, eu adoro ver os coraçõezinhos subindo, tá? E eu vi que eles estavam subindo bastante aí, muito obrigada. Diminui, muito bem, Letícia. Se eu aumento o voxel, a minha resolução ela cai. Só que se eu aumentei o voxel, consequentemente eu tenho mais spins dentro desse voxel. E o que acontece com a minha razão sinal ruído? O que acontece com a razão sinal ruído, galera? Ela aumenta. Olha só que show de bola. Agora a gente sabe que manipular o voxel tem um prejuízo direto à resolução e um benefício à razão sinal ruído. Aê, tô gostando de ver a galera participando. Oi, William, tudo bem contigo? Aí, gente, agora a gente tá mexendo com a matriz. Basicamente a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente tá
fazendo com o voxel, mas é só para testar os conhecimentos de vocês. Agora eu aumentei a matriz. Presta atenção, gente. Aumentar a matriz significa que antes ela tinha um determinado número de codificações e agora eu aumentei. Eu tenho mais voxels. Se eu aumentei a matriz, o que acontece com a minha resolução espacial? O que acontece com a resolução espacial quando eu aumento a matriz e diminuo o tamanho do voxel? Tudo bem, eu tava sumida mesmo. Ó, levando em conta, gente, que eu não mexi no foco, tá? A gente tá mexendo em parâmetro por parâmetro ainda. Aumentei a matriz, o que aconteceu com a resolução? Aumenta a resolução. Muito bem. Pedro, Hélio. O Hélio fez o dever de casa. Agora eu aumentei a matriz de reconstrução, aumentei a quantidade de voxel na minha imagem e isso teve um impacto na minha razão, sinal ruído. O que aconteceu com a minha razão, sinal ruído? Se eu aumentei a matriz, o que aconteceu com a razão, sinal ruído? Bora, people, tô contando com a participação de vocês. O que aconteceu com a razão sinal ruído agora? Caiu, galera. A resolução caiu. Muito bem. E agora eu tenho um impacto direto aqui no meu tempo. O que aconteceu com o meu tempo se eu aumentei o número de codificação de face? A gente sabe que cada codificação que a gente aumenta de fase, a gente está aumentando o preenchimento do espaço K. Isso significa que se eu aumentei a minha matriz de fase, aumentou o que aqui? Aconteceu o que aqui com o meu tempo? Aumentou. O tempo agora aumentou. Então, começando a entender? Então, o que você vai ver na sua imagem? Primeira coisa, bater o olho. Tá faltando sinal, eu vou fazer alguma coisa que faça o meu sinal aumentar. Agora, se eu ver que tá faltando resolução espacial, eu vou fazer alguma coisa que faça a minha resolução espacial, tendo em mente que essa atitude vai ter uma ação, vai ter uma reação no meu campo da razão sinal ruído e no meu campo do tempo também. Agora a gente vai falar do FOV. Gente, a gente vai aumentar só o FOV, a gente não vai mexer com a matriz, a gente vai só aumentar o FOV. Se eu aumentar o meu FOV e eu não mexer com a minha matriz, se eu não mexer com o meu voxel, o que vai acontecer com a minha resolução? Aumentei o FOV, não mexi na matriz, ela redimensionou o tamanho do meu pixel. Ele aumentou um pouquinho o tamanho do meu pixel e eu não mexi na matriz para resolver esse problema. Eu tô só com o FOV maior. Tinha uma patologia ali no cantinho que não estava pegando tudo, eu peguei e fui lá, aumentei o FOV para poder pegar tudo. O tumorzinho inteiro. O que aconteceu? Com a resolução, quando eu aumentei o FOV. Diminui a resolução. Muito bem, galera. Diminuiu minha resolução, mas alguma coisa tem que ter saído nessa ganhando, né? Alguma coisa tem que ter ganhado com isso. Quando eu aumentei o FOV, eu perdi resolução, porque agora eu não consigo distinguir tão bem dois pontos dentro ali, né? Separados. Mas o que aconteceu com a minha razão sinal ruído? Muito bem, tô vendo aí a participação de vocês, é assim que eu gosto, sinal que vocês estão compreendendo aí. Aumenta a razão sinal ruído. Muito bem. Gente, se você aumentar o FOV, aumentar a matriz, na verdade, a nossa frequência sobe o tempo. Agora a gente vai aumentar a espessura do corte, tá? A gente vai aumentar a espessura do corte. Se eu aumentar a espessura do corte, significa que eu vou ter uma profundidade maior no meu volume do voxel. Eu não mexi ainda com o pixel, eu mexi só com o volume do voxel. Mas se eu aumentar a espessura do corte, o que acontece com a resolução? Aumentei o corte, agora eu tenho 300 spins dentro desse corte, que ele era 2, aumentei para 10. O que aconteceu com a resolução? Bora, people! Diminui a resolução. Me mata de orgulho esse menino. Muito bem, Lino. Cai a resolução. Agora aumentei a espessura de corte, caiu minha resolução, mas alguma coisa tem que ter ficado ganhando. O que a gente ganha aqui? Razão sinal ruído. Então, quando a gente mexe nesses parâmetros aqui, a gente vai mexer diretamente com a nossa
nossa resolução espacial, mas vai ter um impacto, ora no tempo e na nossa razão sinal ruído. Tudo bem? Agora deixa eu ver aqui o meu esquema para a gente falar dos outros parâmetros. Ixi, falta 4 minutos para nossa... Primeiro o Instagram vai derrubar a gente em 4 minutos, né? Que eles são do mal. Mas falta 4 minutos para iniciar uma aula aqui com os alunos. Eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente vai encerrar o assunto aqui. Depois a gente pode estar falando um pouco mais sobre a influência de mexer em index, como que isso afeta tempo, mexer em TR, tempo de eco. Mas infelizmente vai ter que ficar para um outro dia, porque senão eu vou me atrasar para o meu segundo compromisso. Tá bom? Obrigada, Augusto. Eu fico super feliz de saber que passei tanto tempo sem vir aqui. Quando eu venho, eu recebo todo esse carinho de vocês. O objetivo hoje foi ajudar vocês a entender melhor como que as ações de vocês impactam a qualidade de imagem e ajudar vocês a pensarem um pouco fora da caixa também, né? Tentar não decorar matriz de reconstrução, fase, frequência, seja lá o que for, tamanho de fórum, mas sim como você alcançar o objetivo desejado, tá? E eu tava muito com saudade de vocês também. Vou deixar essa live salva aí por 24 horas. Quem não assistiu hoje consegue assistir depois. Tô gravando, a gente vai botar esse conteúdo disponível para vocês nas outras plataformas também, tá? Faça mais aulas assim. Obrigada, Mel. Gente, beijo pra vocês. Qualquer coisa podem mandar perguntas no Instagram, no direct do Instagram. Algumas perguntas que eu recebi lá na caixa são perguntas que realmente nem vale a pena a gente dedicar um pouco de tempo para responder, talvez no vídeo. Então, por isso eu não consegui responder todas, mas algumas das mais interessantes que eu recebi ontem, que a caixinha já até sumiu, mas eu recebi ontem, eu vou fazer em forma de vídeo e responder e colocar no feed durante a semana para vocês, tá? Beijo pra vocês e até o nosso próximo domingo, quando a gente vai ter a nossa próxima live. E eu coloco aqui no meio da semana qual vai ser o assunto da próxima live, ok? Abraço, William. Eu fico super feliz e lisonjeada de te ver aqui na minha live. Pela outra conta, eu não te vi. Verdade, Constantino, eu não te vi. Mas, gente, de verdade, eu queria ficar mais tempo aqui, mas eu vou ter que entrar na outra aula, aí depois a gente conversa mais. Beijo pra todo mundo.